Boa noite a todos. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre as novidades de Authorization que foram incluídas no Laravel 5.1.11. Na verdade, até faltou 11 aqui. São funcionalidades meio que de certa forma opcionais em relação à versão quem está usando a 5.1 sem essa questão do auth, mas é uma coisa que dá para incluir aí, é um upgrade que a gente tem de forma meio que opcional. Antes de mais nada, me apresentar, meu nome é Luiz Fernando, conhecido como Zizaco, sou programador, desenvolvedor web designer, eu brinco um pouco com design, eu gosto dessa parte também visual. Trabalho hoje na Leroy Merlin, a gente tem um e-commerce aí construído com Laravel, e em busca de sempre mais, isso é novas tecnologias, mesmo fora do Laravel, fora do PHP e às vezes até fora do âmbito de programação, estudar bastante. Meu site é zizaco.net, às vezes eu escrevo alguma coisa ou outra e posto lá. Hoje a gente vai falar sobre ACL, que é o que se trata a Authorization. ACL significa Access Control List. É um conceito aí para você cuidar das permissões, que é bem padronizada, normalmente é o que o pessoal usa bastante. Antes de mais nada, eu gostaria de saber aqui, que vocês levantassem a mão, quem já precisou implementar algum tipo de controle de permissão em alguma aplicação, no trabalho, no dia a dia, que é uma coisa que é até que relativamente comum de ser necessário. Só para trazer alguns números aqui, o Entrust é um pacote que está aí há bastante tempo seguindo o Laravel, um pacote que eu coloquei no começo da época que o Laravel estava aí, a versão 4 do Laravel, eu acredito, e o pessoal da comunidade hoje que toca ele, e o Entrust ele tem 308 mil instalações. Toda vez que alguém dá um Composer install lá e o Entrust é baixado, contabiliza uma instalação aqui. 308 mil. Ele deve estar em torno de uns 2 anos aí já no packages.org. Além do Entrust, a gente tem outros packages que visam tratar esse problema. O Entrust ele é um package que implementa ACL, ou seja, aquela questão de você ter as permissões, o que cada uma pessoa pode fazer. Além do Entrust, a gente tem também um outro pacote mais baixado ainda, que é o Sentry. O Sentry foi construído por uma empresa, era uma startup que estava implementando um e-commerce e eles estavam construindo componentes open source para esse e-commerce. Então o Sentry também ficou bastante popular, era bastante robusto mesmo, e depois ele acabou nem sendo necessário você usar o Laravel para você usar o Sentry, ele ficou uma coisa mais standalone. O Sentry conta com praticamente 450 mil instalações. E curiosamente, esses dois packages, que são os dois packages mais populares de ACL do Laravel, em comparação com o Laravel, que tem 6 milhões e meio de instalações, eles representam 12% de todas as instalações do Laravel. Então, isso significa que, em média, 12% de todo mundo que está usando Laravel necessariamente está usando alguma ACL. Essas duas. Só que a gente tem outras ainda. Existem vários forks do Sentry e do Entrust que o pessoal usava bastante. Então, é uma funcionalidade que acaba sendo bastante frequente, bastante comum que o pessoal está usando. Aqui na sala mesmo a gente conseguiu enxergar isso, até um percentual maior que esse. Aí, o Taylor Otwell, enxergando isso, que era uma funcionalidade que as pessoas comumente precisavam, e comparando e dando uma analisada ali no objetivo do framework, qual que é o purpose ali do Laravel, qual que é, na verdade, a definição ali que a gente tem do framework? É um conjunto de classes ou código que eles tentam abstrair e resolver problemas de determinado domínio, problemas frequentes de uma família de coisas relacionadas. No caso do Laravel, o que seria isso? Se a gente tem 3 aplicações, por exemplo, 3 aplicações web, uma aplicação A, vamos dizer que a aplicação A é tipo um e-commerce, a aplicação B é um site de classificados e a aplicação C é uma rede social. O que todas elas têm em comum? O que está ali no meio? É onde o Laravel vai se encaixar. Que é toda a parte de controle de requests, rotas, acesso ao banco de dados, tudo que a gente tem em comum para isso. E, de certa forma, nada mais justo do que considerar que a ACL está embutido aí. Porque esses 3 exemplos que eu dei provavelmente vão precisar de algum tipo de ACL, seja para a parte de administração ou mesmo para os usuários que estão usando aquele sistema. Com isso, na versão 5.1.11, o Laravel introduziu um ACL nativo para o framework. O update para essa versão
você consegue plugar esses componentes. Então, se você está usando a versão 5.1, você basicamente tem que dar um Composer Update só e registrar o provider disso. É bem simples e as novas instalações já vêm com ele, mas ele é opcional para você usar. E se você não usar os componentes dele, ele não vai apresentar nenhum tipo de perda de performance, porque ele não inicializa nada se você não começar a registrar as coisas nele. Então, é disso que a gente vai falar hoje, sobre esse novo componente da nova versão do Laravel. Como que esse componente está estruturado? Antes de mais nada, ele tem o tal do gate. O gate você consegue acessar através de uma façade, ou se você solicitar uma instância do gate no seu controller, ou dentro do seu model, ou num service que você esteja controlando isso, você vai ter essa instância do gate onde você pode testar ele com os métodos allows, por exemplo. Então aí você diz o que permite ou não, e você vai retornar uma booleana se é possível ou não. Ou, por exemplo, se você está querendo testar para um usuário específico, for user, você passa o usuário e você pode usar ou allows ou denies, tem o check também, métodos para você saber se aquela ação é permitida ou não. E no Blade, na parte de template, muitas vezes, por mais que a permissão você controle muita coisa no controller, se o cara está visualizando aquele produto que só o administrador pode editar, o administrador vai visualizar no template um botão de editar, a outra pessoa não. Então foram introduzidos também esses novos comandos do Blade, que é o can, e você também o cannot, você tem também como opção. Então você passa os mesmos parâmetros praticamente e funciona da mesma forma. E a alternativa para não usar façades seria, você pode chamar pela instância do gate, você pode injetar a dependência, o gate como dependência, ou então o usuário agora também tem o método can. A trait que habilita esse can, ela é inserida por padrão na nova versão do Laravel. Se você está fazendo upgrade, você vai ter que adicionar essa trait lá. A trait vai adicionar esse código do can no usuário que internamente chama o gate, então acaba dando na mesma. E depois que todos esses métodos funcionam da mesma forma. Você vai passar primeiro aqui qual é a permissão que o usuário precisa testar e depois os parâmetros que a sua implementação dessa permissão vão solicitar. Então esses parâmetros aqui vão depender de como que você implementou, no caso o edit post. Então os componentes que a gente tem nativamente no Laravel nessa nova versão são as abilities, as policies e o gate. Ability são as capacidades, seria cada uma das permissões. Aquelas strings que estavam sendo passadas como primeiro parâmetro do gate representam qual ability que está se tratando aquilo. As policies, ela é uma forma de você agrupar as abilities referentes a um model. Então, a minha policy de posts é basicamente o agrupamento de todas as abilities de post. Mas, melhor do que ficar falando aqui, apontando para os slides, mostrar um pouco com live coding. Eu tenho um projeto aqui recém-criado, eu só configurei a conexão com o banco. Vou habilitar o Capture aqui de tela para depois poder colocar no vídeo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um projeto recém-criado. Migrate. Vou migrar aqui as tabelas que vêm por padrão e depois vamos criar o nosso model e qual a permissão que a gente vai envolver ele. No caso, eu vou usar a tabela dos usuários e vou criar um model de produtos. E somente os fornecedores daqueles produtos vão poder editar os produtos. Então, PHP Artisan. Vou criar aqui meu model. E já criar com uma migration. E aqui na minha migration eu vou querer adicionar um nome, price, e aqui é um ID que vai representar o supplier, ou seja, o fornecedor desse produto. Beleza, minha tabela foi criada. E depois, no meu Model Factory, só para poder gerar rapidamente alguns produtos de teste.
Eu vou criar aqui uma factory para o meu product. Name, price, uma float qualquer e supplier ID. Pessoal, se eu estiver cometendo qualquer erro de digitação e vocês conseguirem observar também, não hesitem em mencionar. Aqui, vou usar esse helper para inicializar a factory. O usuário, o ID dele. Beleza, acho que com isso a gente já consegue criar algumas instâncias aqui. Então eu já tenho o meu produto e também user first. Já tenho também o meu primeiro usuário criado. E o supplier ID é o referente a esse usuário. Ok, agora vamos criar um controle aqui. Menos plain. E aumentar a fonte. Então nós vamos colocar o show do nosso produto aqui. E vou manter isso aqui bem simples por enquanto. Beleza. Com isso, se eu acessar aqui, a rota. Faltou. Ah, sim, certo, realmente. Beleza. Então, com isso, a gente já está trazendo aqui o nosso primeiro produto. Agora, vamos mexer assim com o ACL em si. Por padrão, agora, essa nova versão do Laravel, ele vai vir com esse Auth Service Provider. Ele fica dentro de App Providers. Aqui a gente tem esse Auth Service Provider por padrão. Você pode registrar isso aqui em outro lugar. E no método boot dele, aqui é onde vai ser inicializado para registrar todas as suas abilities e policies. Para você registrar, você usa o gate, o próprio gate para registrar e depois também para testar. Então, no caso aqui, eu vou dar um define e o nome aqui do que eu quero colocar, vou colocar como show product, o nome da minha ability. E aí que entra o ponto. Como que a ability é implementada? Ela é uma função anônima. Então, uma função anônima que recebe como primeiro parâmetro o user, e a partir daí os parâmetros adicionais são relativos à sua regra de negócio. No meu caso aqui, eu estou falando de um produto. Então, o que eu vou fazer é dar um return user ID product supplier ID. Então, basicamente vai retornar uma booleana true, caso o ID do usuário for o mesmo ID do meu supplier do produto, para
a ability show product. Então agora vamos colocar aqui para a gente testar isso daí aqui também. Eu vou usar meu gate, eu vou testar denies. E passar como parâmetro. Aqui entra um outro ponto interessante. O primeiro parâmetro da minha ability é o user. Porém, o user você nunca vai precisar passar, o framework já resolve isso daí automaticamente. Então aqui eu só tenho que passar o meu product. Opa. Use app. Ok. Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Eu não estou logado com nenhum usuário. Eu estou testando gate. Se ele nega, eu poderia usar o allows aqui e fazer o contrário, mas se ele nega o show product, e estou passando o produto referente para esse teste. Basicamente, nesse momento, o gate vai detectar se existe um usuário logado. Como não existe, ele já vai retornar false imediatamente. Então, ele não vai nem executar o código de dentro da minha ability. Tendo o usuário aqui, aí sim ele entra nessa implementação. Então, se você fizer alguma query aqui, você não precisa se preocupar com ela estar sendo executada desnecessariamente. Aí, a partir do momento que ele entra aqui, ele já vai injetar o usuário corrente e o produto que eu passei lá como parâmetro. E testar isso aqui. Uma vez que isso seja true, ele vai permitir o acesso e não vai dar um denies aqui. Para a gente testar isso daí de uma forma mais simples, eu vou fazer aqui um workaround rápido para a gente conseguir ver isso acontecendo. Eu vou, pelo facade auth, fazer um login using ID e passar o ID daquele usuário que a gente criou aqui no Tink anteriormente. Usuário 1. Então, com isso, antes então de eu chegar no teste do gate, eu já loguei com esse usuário e agora ele permitiu que eu visse a tela sem dar o abort. Se eu comentar aqui esse login, executar auth logout, a gente já vai voltar a ter o NOPA novamente. Então, esse aqui é um exemplo de uma ability simples. Mas como aqui você implementa o código da forma com que você quiser, você pode testar coisas como banco, ou testar se esse usuário é o autor e a data não faz mais que tanto tempo que ele editou aquilo. E as suas closures que você implementar aqui só vão ser executadas no momento do teste. Então não é uma coisa que você tem que se preocupar em relação ao peso disso anteriormente. Aí, outra forma que a gente pode fazer também, porque aqui no caso eu estou usando a facade gate, estou tendo que colocar essa condicional e tudo mais, porém, os controllers agora, eles estendem aqui o base controller, e o base controller já tem essa nova trait authorize requests. E o que o authorize requests tem? Dentre todos os métodos que ele tem esse novo método aqui, authorize, que se a gente for ver o que ele faz por dentro, ele vai receber uma ability, argumentos, e o que ele vai fazer internamente é pegar o gate e checar a ability e jogar uma exception aqui para mim. Então, o que isso daí nos permite? Simplificar o nosso código, jogar isso daqui fora e fazer apenas um this authorize, o método que nossa trait permite. E aqui eu coloco o show product e eu passo o meu produto. Eu estou com o meu usuário deslogado, eu dou F5 aqui, a mesma exception de unauthorize, a diferença aqui é que eu não tenho a minha mensagem NOPA porque ele tem uma mensagem padrão. E a partir daqui você pode cair no tratamento de erros padrão do Laravel, que você consegue mostrar uma mensagem específica ou direcionar ele para algum lugar, isso só chamando esse método authorize. Agora aqui, mais uma vez, para a gente confirmar que está tudo funcionando corretamente, se eu estou com o usuário logado, eu passei aqui tranquilamente. Então esse authorize também é uma forma de você testar isso. Outras opções também inclui você pegar a request, você pode pegar pela facade ou injetar request, e pela request você pegar o usuário e a partir daí o user você executar um can e daí o funcionamento é o mesmo. Aqui entra praticamente a mesma mecânica. Outra coisa que a gente pode demonstrar aqui também, o return. Ao invés de retornar isso, eu vou retornar uma view, a view product.show.
mandar o produto para lá. Agora vamos aqui criar nossa view. Resources, view. E aqui na minha view eu vou fazer um você pode editar produto. E aqui no can, mais uma vez, a gente tem os mesmos parâmetros. Define variable product. Ah, sim, claro. Eu passei só o produto aqui, eu tenho que passar uma array com o produto, ou então usar o compact para simplificar isso. Que vai passar uma array com o nome da variável sendo o mesmo valor, a variável que vai ocupar o valor dela. Então, com isso, você pode editar o produto. E agora, se eu arrancar esse authorize aqui para poder permitir que a pessoa veja a tela, mas a pessoa sem permissão, sem o ability, o botão desaparece. Então, isso é basicamente a forma com que as abilities funcionam. Então, isso aqui já permite um uso simples. De uma forma com que, registrando as abilities no gate e depois testando elas, seja pelo próprio gate mesmo, ou pelo user, ou pela façade, a gente já consegue ter uma ACL, não vou dizer que não é necessariamente uma ACL, mas uma coisa de permissão e autorização simples. Agora, o próximo passo seria a gente usar as policies. As policies, conforme mencionei, elas vão agrupar abilities relacionadas a determinada coisa. Por exemplo, se eu voltar aqui para o meu Auth Service Provider, eu queria definir uma ability aqui, e eu for criar uma ability semelhante a essa aqui, para cada coisa, o cara pode editar, o cara pode ver o produto ou alguma outra coisa. Eu estou usando o show aqui como exemplo, mas tanto faz cada uma das coisas que for ser. Acaba que uma hora você vai ficar com esse lugar totalmente bloated. A opção que você tem para você começar a delegar isso para outras classes e em pequenas, sei lá, em uma responsabilidade um pouco mais isolada ali, você pode ou referenciar aqui a classe que você quer usar, então o princípio é o mesmo. Isso aqui já é bastante coisa que você pode fazer. Assim você pode usar a mesma classe para várias abilities. Ou então partir realmente para o uso da ability mesmo. Da policy, desculpe. Como que funciona a policy? Eu vou comentar isso aqui por enquanto. Mas aqui em cima vocês podem ver que a gente tem um atributo protegido chamado policy. Vamos lá. Voltando aqui para o terminal, você pode fazer na mão, claro. Nada impede, mas para ganhar tempo eu vou usar o generator aqui. Dá um pouco a fonte, mas ficou acho meio monstruoso. Então, make policy. Product policy. O nome aqui não tem como fugir muito disso. Ele criou essa nova policy, product policy. E aqui eu vou colocar um método chamado a gente estava usando o show product, mas a gente na verdade estava vendo uma coisa que podia editar ou não. Então vamos chamar de update. Então o método update ele vai receber um user e um product. E o que eu vou fazer aqui é basicamente copiar a mesma implementação aqui, que é tão simples que não merecia nenhum Ctrl+C aqui, mas copiar a mesma implementação, o princípio é basicamente o mesmo. O user vai ser sempre injetado como o primeiro parâmetro e tal. Então, essa policy seria basicamente a mesma coisa que eu passar a classe aqui e especificar a policy. Porém, ele tem um truque a mais, que é, se eu especificar aqui para qual model aquela policy se aplica, automaticamente, na hora que o meu gate for testar alguma coisa, ele vai saber qual policy que ele vai usar, qual é a classe. Vou demonstrar. App Product. Então significa que sempre quando eu estiver testando alguma coisa em relação ao produto, ele vai usar a policy Product Policy, que é essa minha policy aqui específica. Não preciso mais desse código aqui. E as policies, elas na verdade são registradas de uma forma bem parecida com esse define aqui, que esse método register policy faz aqui. É basicamente se chama um gate policy, quase que semelhante aqui. Mas isso aqui já vai tratar baseado nesse atributo. Então agora, como é a policy criada e registrada, no meu controller,
ao invés de eu testar com o show product, eu posso testar simplesmente dizendo, ao invés de show ou edit product, simplesmente update. Update é o nome do método, deixa eu fechar um pouco de abas aqui, é o nome do método da minha product policy, update. Então, funciona para essa questão do nome do método em relação ao que eu estou testando. Porém, se eu tenho uma policy de produto, mas eu também tiver uma policy de categorias, vamos dizer assim, ou uma policy de outra coisa, todas elas vão ter um método chamado update. Como que o gate sabe que esse update vai mapear para essa policy, para erro update dessa policy e não para a policy de categoria? É aí que entra no Out Service Provider essa lista aqui que mapeia a classe para a policy. Por exemplo, como no meu teste aqui, o Authorized, primeiro parâmetro que eu estou passando, ele é uma classe, um objeto do tipo AppProduct, então, como a minha lista de policy sabe que AppProducts são testados na policy Product Policy, ele vai saber que é essa policy que ele vai testar. Então, isso aqui simplifica porque você pode sempre dizer update e você só passa a instância que é ali e você sabe que suas policies já estão tratando para saber qual é a regra específica de cada um dos updates. Só demonstrando aqui. Action is unauthorized. E se eu logar com o meu usuário, ele vai testar aquela policy que tem praticamente o mesmo código. E aí ele funciona, vai mostrar normalmente. E, por exemplo, não mostrou o botão de edição. O que eu precisaria fazer para me mostrar ele? Show Blade. Aqui, em vez de eu dizer Show Product, ou só Show, vamos supor que eu tinha Show ou Update, eu só passo Update, não preciso dizer que é um produto e tudo mais, pelo tipo do objeto que eu estou passando, ele vai saber que é para aquela policy. E assim, magicamente, a gente já tem o nome aqui. Então, a policy ela serve para organizar o seu código. Se você não quiser chegar ao ponto de usar policy, porque, por exemplo, seus models não... ou você está testando para algum outro tipo de serviço, ou não é necessariamente sempre referente, as suas abilities não são sempre referentes a um model específico, elas são mais macro, a sua regra do negócio é mais complexa, você pode usar uma classe qualquer, usando aquela sintaxe de class, arroba e o método. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, basicamente, recapitulando, a ability ela é uma closure, uma função anônima, que ela vai sempre receber o usuário como primeiro parâmetro e depois você adiciona os parâmetros seguintes. Uma policy é uma classe que tem várias abilities dentro. Então, só que essa policy ela é mapeada para um model específico. Então, se você quiser agrupar as coisas do model aqui. E o gate, eu não abri a implementação dele lá dentro, mas a implementação dele até que é razoavelmente simples. Ele tem dois atributos lá, que são basicamente arrays, um atributo das abilities. Então, toda vez que você cria uma nova closure de ability e você dá um define, ele vai registrar ela aqui. Com o nome sendo a key e a sua própria closure sendo o valor. E toda vez que você coloca uma policy é a mesma coisa, só que ele vai dizer qual é o model que mapeia para a sua policy. E depois, quando você fizer os testes, ele vai saber para qual closure que ele tem que testar. Portanto, se você registrar 1 milhão de closures e estiver usando uma só, pode ficar tranquilo, a mesma coisa se aplica para policies. Então é uma forma bem lightweight mesmo de você tratar permissão. E aqui, só demonstrando, você usa o método que você usa para registrar, o define, o policy pro policy, que é o que aquele método faz por dentro, e você tem a sua policy definida aqui, e daí depois, do outro lado, você vai fazer os testes, conforme eu demonstrei lá. Extremamente simples, extremamente rápido e bem flexível também, porque como você implementa o código ali, é muito mais flexível do que se o cara tem aquele valor no banco e por aí vai. Porém, uma coisa que dá para notar pelo que eu demonstrei é que você não tem aquela questão do peraí, mas a CL não consiste em papel de usuário, tipo, o cara é o super admin, ou ele é, sei lá, um manager só, ou ele é um product manager, ele pode mexer em produto. O outro cara é um category manager, ele pode mexer em categorias. Como é que eu associo esses papéis aos usuários? Porque dessa forma que você mostrou é só código. Sim, essa forma que eu mostrei, você consegue até aumentar a complexidade disso e você, em vez de testar se o ID é igual, você testa se o usuário tem aquele determinado papel, por exemplo.
E você vai manter todo o controle de quais são os papéis de usuário, superadmin ou administrator, de cada coisa, e quais são as permissões delas. Todo o controle vai ficar no seu código, versionado com a sua aplicação. Então, se você passar, sei lá, mudar alguma coisa, você consegue depois consultar no seu Git e ver o que mudou. Sem falar que é bem performático, porque você não tem que consultar banco nenhum. Porém, às vezes, sistemas mais complexos pedem uma forma mais flexível, onde os próprios usuários vão criar os papéis deles e associar as permissions de cada papel para dizer o que cada um pode fazer. Isso é o que aqueles packages normalmente se propõem a fazer. Como que você faz isso? Roles e permissions, que é, roles seria papéis e permissions, as permissões de cada um dos papéis. Basicamente, é uma ability ou uma série de ability que verifiquem o banco de dados. Ele vai verificar se aquele usuário está associado a uma role que pede para aquela determinada ação. Soa meio complexo se você for pensar que para cada permission, para cada papel, você vai ter que criar um pedaço de código que vai verificar aquilo lá no banco, para cada usuário. Sem falar que você vai falar, nossa, o negócio vai ficar consultando o banco várias vezes para descobrir isso. Então, a proposta seria a gente ter o role e o permission customizados, o papel e as permissões, junto no nosso toolkit aqui de ferramentas. Agora eu vou demonstrar como fazer isso, tentar de uma forma que economize tempo e ao mesmo tempo fique bastante flexível. Ou seja, usar policies e abilities para tornar isso possível. Antes de mais nada, eu vou precisar de algumas tabelas novas. Então aqui a gente tem uma tabela para role, uma tabela para permissions. E vamos criar uma migration para isso. Roles and permissions tables. Ok, roles and permissions table. Então no meu up, o que eu vou fazer aqui? O meu up, eu vou primeiro de tudo criar uma tabela roles. Uma tabela bem simples, só tem um campo name, além do ID de autoincremento e timestamp. Minha segunda tabela é a tabela permissions. Ela tem um name, mas ela tem um campo adicional aqui que se chama slug. Slug seria tipo uma versão simplificada do name, sem caracteres especiais. A minha terceira tabela é uma tabela para fazer uma relação muitos para muitos. Se chama permission role, que tem uma convenção do Laravel para você fazer esse tipo de relação. Então eu tenho um permission ID, role ID, que é os dois lados, e que eu vou setar uma chave estrangeira para cada uma delas. E depois aqui, apenas para caso a gente precise fazer um rollback, alguma coisa assim, o meu down é só um drop de tabelas aqui. A gente já tem agora as nossas novas tabelas. Agora a gente tem que fazer, além disso, a gente tem a tabela de roles e tudo mais, mas os nossos usuários que tem que receber as roles. Então a gente vai precisar criar mais uma migration, que vai ser add role users table. Pô. Table users. E aqui na minha migration, o que eu vou fazer é colocar na minha tabela uma integer role ID unsigned. E aqui dropar ela. Migrate. Perfeito. E o pessoal que já está familiarizado, eu vou agora abrir o model role que eu tinha criado anteriormente, fazer a associação, a relação. Uma associação muitos para muitos e uma relação muitos para muitos. Então, this belongs to many.
Permission class. Eles estão todos no mesmo namespace, então não vai ter problema aqui. E na minha permission é praticamente a mesma coisa. Beleza, perfeito. Agora, apesar de que as roles elas são personalizáveis, cada utilizador sempre vai querer criar os papéis deles, as permissions dificilmente vão ser personalizadas, porque você vai ter que definir para que cada permission serve. Isso daí normalmente vai estar dentro do seu sistema. Então, vamos criar como elas estão numa base de dados, vamos criar uma seed para nossa permission, para as nossas permissions. E uma coisa que você pode até trabalhar em migration, para você ter sempre elas consistentes no banco de dados. É uma opção. Vou colocar aqui como uma seed. Então, make seed permissions table seeder. Vou fazer aqui permission tem um name, show product e depois um slug, que é praticamente a mesma coisa, porém sem nenhum caractere especial, sem espaço. Product. Se eu fizer isso daqui, por não ter um fillable no meu model, não vai funcionar. Por isso que a gente tem aqui o onguard, ou então posso passar meu seeder aqui. Executei meu seed, agora eu já devo ter app permission first. A minha primeira permission aqui, acho que é a única que a gente vai precisar. O que eu vou fazer agora é associar essa permissão, criar uma role e associar ela a uma permissão. Lógico, aí você vai criar uma interface visual para o seu usuário fazer isso, mas aqui eu vou fazer meio que um pouco na mão. New app role, role name igual a super admin e role save. Depois role permissions. Aqui basicamente é para salvar a relação e aqui eu vou colocar a minha app permission first. Um role fresh, só para ele atualizar conforme a base de dados. E agora na minha role eu pedi as permissions, as permissões que estão associadas a essa role já vão vir aqui. Então o meu super admin, eu solicitando as permissions dele, a gente já tem lá o show product que eu criei pelo meu seed. E aí você vai ter todas as permissões que o seu sistema tem e você tem que atualizar isso daí conforme o tempo, ou atualizando o seu seed, ou então controlando isso daí através por migration. Pensando bem, acho que migration seria até talvez uma forma melhor. Ou então você pode jogar um JSON dentro de cada um dos seus roles e essas permissions ficar puramente no seu código, é uma opção também. Eu fiz assim no Interest, eu mais favor um pouco disso, mas o pessoal só pediu bastante para normalizar isso daí no banco de dados. Agora vamos registrar uma ability que vai testar essas roles. Aqui que entra na parte onde a gente conecta esse esquema que a gente tem no banco de dados com o que a gente com a funcionalidade de Auth do Laravel. Vamos para o nosso Auth Service Provider e agora aqui eu vou criar uma coisa para testar isso tudo de uma forma mais simples. Basicamente eu vou pegar todas as minhas permissions, vou adicionar ela aqui em cima, app permission with rows. Então pega mais permission, o with é o eager load que vai fazer com que dois resultados sejam trazidos em menos queries do que ele
fazer uma query para cada um. Para otimizar aí como que as queries vão ser executadas no banco de dados. E depois eu vou pegar todo esse valor. Então eu tenho aqui uma variável com todas as permissões do meu sistema. For each permission, para cada uma delas, eu vou executar no meu gate um define. Então lembre-se, o define é o que eu vou usar para mim criar uma ability para cada um desses caras. E como que vai ser o nome dessa ability? Eu vou pegar o slug da minha permission. Então, no caso, a minha permission se chama, nem lembro mais, show product. Então, ele vai registrar uma ability chamada show product e a function desse cara, que é o closure dela, ela recebe um user. Ok. Só que mais do que o user, eu vou precisar usar a permission lá dentro. Então, aqui eu vou colocar um use permission, que é meu próprio objeto de permissão. Ok. Agora aqui, o que eu vou verificar? Eu vou dar o return, porque eu tenho que retornar uma booleana. Se a permissão que eu estou registrando, se nos roles dela, então eu estou fazendo uma coisa contrária. Pelo show product, eu estou vendo todas as roles que ela está associada, então a gente recebe o superadmin. E isso aqui é uma collection do Laravel. Na collection você consegue fazer várias operações de comparação e tudo mais. Uma delas é o contains user, e a partir do user eu pego qual que é a role dele. Role. Se eu colocar um eager load no usuário para ele sempre trazer com role, então fica perfeito. Então basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu pego todas as roles que eu tenho criadas, eu faço um loop entre todas elas, onde eu defino uma ability com o nome da slug dela, e dentro dessa ability, eu testo se alguma das roles que ela está associada é a role do usuário corrente. É meio ao contrário o caminho que você faz, porque você testa pelas permissions para os usuários. Dá para fazer da outra direção? Dá. Talvez com um pouco mais de queries, então talvez não seja a forma mais otimizada. Mas esse código aqui é um código bem assim, acho que padrão para isso. O pessoal da comunidade do Laravel agora com o lançamento do Alpha já está usando isso aqui bastante como padrão. Eu imagino que já deve ter packages para isso. Mas basicamente esse loop vai criar um monte de closure que fica fazendo essas comparações no banco. Mas lembre-se que eu falei lá no começo, que essa closure só é executada quando eu preciso fazer esse teste. Então não é como se ficasse fazendo um monte de query para testar todas as possibilidades. É só no caso onde isso é necessário. E se o cara não está nem logado, ele já retorna false e não vai nem executar nada disso. Ok, agora vamos ver se todas as peças se encaixam. Products Controller. Eu vou dar um logout aqui antes. E agora, o nome da minha ability é show product novamente. Eu vou deixar aqui o show product. Com logout. Oi? É que daí acho que só vai esconder ali o link. Ele mostrou que isso não é autorizado. Se eu logar com o usuário, ele também deve mostrar que não é autorizado, por causa que o meu usuário não tem o role ainda. Então, continua como não autorizado. E agora, vamos associar a role no meu usuário. PHP Artisan Tinker. User first. Antes de mais nada, user. Eu tenho que adicionar aqui um método role em que eu vou retornar is role class. Oi? Boa, bem observado. Então, tem que sair aqui. Tinker.
role, vamos ver, retorna null, ok. E agora se eu setar o role ID como 1, como eu só tenho uma role criada, o ID dela é 1. Não, então aqui é o contrário. Na verdade é o fresh que faltou. Ok, vamos mais uma vez lá, pegar meu usuário, setar o role dele como 1, salvar, fresh para trás do banco, e agora, se eu tentar acessar a role desse usuário, a gente já tem a role do superadmin. Então agora o usuário realmente está associado com a role do superadmin. Então, voltando no meu auth, é o que vai permitir que eu teste aqui user role para saber se ele é realmente quem está lá dentro. Unauthorized. Vamos ver. Bom, pode ser que seja. Ao invés do allows, authorize e foi. É exatamente isso. Na verdade a policy tinha sujado. Ok. Então, products. Não, auth. Service Provider. Então, na verdade, realmente, a lógica estava certa, porém, aqui, como eu tinha deixado a policy registrada, ele estava mapeando para a policy ainda e tentando resolver por lá. Ok, matei a policy. Agora, passando a instância do usuário, ele vai verificar se a roles que tem essa permission, o conjunto de roles, então até aqui a gente tem, de certa forma, o objeto de collection, que é retornado pela relação do Laravel, e o objeto de collection tem esse contains, onde ele vai testar se aquele objeto faz parte da coleção. Então daí eu pego o role do usuário e vejo se ela faz parte das roles que tem aquela permission. Resultado aqui funcionando. E agora, só para fazer também um outro teste aqui, role ID do usuário 0. Save. Vamos ver se está. Role. Eita. Agora sim, role null, ele já deu que não está autorizado, agora que eu desassociei o papel ao usuário. Então, essa seria a implementação de roles e permissions usando as funcionalidades de Alpha. Então, o que a gente fez aqui? Foi criar o nosso componente de role e componente de permission, então custom. A role tem múltiplas permissions, e as permissions são realmente quem criam as abilities. Então, toda vez que eu adicionar uma nova permission no banco, eu só tenho que depois colocar no meu código os lugares onde eu quero colocar um can, o teste do gate, e ele já vai testar as abilities por lá. Só que esse pedaço aqui é uma parte que o auth do Laravel não traz por padrão. Então, por exemplo, eu implementei de uma forma mais simples, você pode, vamos supor, eu quero que o usuário tenha múltiplas roles, é uma possibilidade. Esse cara é um Product Manager, mas também é um Category Manager, aquele outro cara ali só Supplier Manager. Então você cria múltiplas roles para cada um dos usuários. O que você teria que fazer é a relação entre roles e usuários ser muitos para muitos. Mas é possível fazer, e não seria nada diferente que, em vez do contains, você testar uma intersecção. Por isso, eu acredito que já deve ter package para isso, mas um Entrust versão 2 provavelmente vai suprir isso daí, construído agora em cima dessa parte de auth do Laravel. Ao mesmo tempo que vão ter packages para isso, provavelmente, não sei se é tão necessário, porque agora aqui no live coding é um pouco mais complicado, teve essa questão lá que eu esqueci de se registrar, mas ao mesmo tempo, em alguns minutos eu coloquei isso daqui para funcionar. Esse código vai estar disponível, então é algo assim que dá para talvez implementar por conta própria. E é bem interessante. Seria basicamente isso que eu tinha para mostrar. Se alguém tem alguma pergunta em relação a isso, ou outro sistema também. Valeu. Perguntas? Não seria uma pergunta, mas é uma questão de organização. Sim. Você poderia até usar assim o form request lá, porque o form request ele também tem uma parte de autorização. E aquele trecho de código que você retorna, você autoriza pelo esse componente, aí ele, você só injeta o form request e ele já bloquearia a tela, ele já não daria acesso para o cara. Para postar o Isso. do validate. Sim. Porém, a regra que se você implementaria no form request. É porque o form request ele tem um método de autorização também, que você pode tornar um falso,
Quando o cara bater naquela rota, ele já... Sim, só que aí o form request, você faz autorização por requisição. Isso, por requisição. Exato, ele é bem orientado realmente à requisição. O roles, às vezes, não é necessariamente requisição. Você pode fazer isso para uma requisição onde a ação vai ser diferente para cada tipo de usuário, ou vai habilitar botões na view, alguma coisa assim. Então daí você teria que colocar um if lá e testar a tabela. E dessa forma você pode, inclusive, depois, nas suas requests, você usar o gate para testar. Ah, entendi. Entendeu? Então você coloca o gate, você consegue testar dentro das requests, depois no form, na parte do form, mas também você consegue depois na view você esconder aquele botão com o can facilmente ali, por exemplo. Mas sim, dá para usar junto. O Laravel já tem como middleware pronto também para isso? Ou Não, também é um outro lugar interessante para você colocar o teste dos gates. O middleware, vocês podem colocar um lugar interessante também. Mas daí, exatamente esse que é o ponto. O gate, a ability e as policies, elas são bem flexíveis. Não é, quando você vê funcionalidade de autorização, você pensa que já é um esquema totalmente montado, mas é bem base ainda. Você consegue usar ele em vários lugares. O middleware é um ponto interessante. Eu pergunto mais ou menos essa, é perguntar se as rules elas substituem o middleware ou eles trabalham juntos de boa. Eu acho que eu diria que trabalha junto. Depende, assim, como você está implementando os middlewares. Se o seu middleware é uma coisa que envolve o usuário, você já tem a instância do usuário, você pode rodar um can lá dentro se você tem a ability implementada. E vamos supor, se você tem outros componentes, você pode testar de outras formas, mas é um lugar para usar. Esse que é interessante. Eu acho que o gate foi uma forma de centralizar isso, porque você tinha realmente a autorização por... não autorização, mas uma forma de bloquear por requisição. Você também pode bloquear no middleware. No middleware, se você não retornar o próximo middleware, você para a requisição do usuário ali, você já dá uma resposta para ele. Mas com o gate, você basicamente centraliza tudo isso em um lugar e depois você consegue usar em todos. Pode usar desde em view, na parte da request, no middleware, no controller, ou até às vezes numa parte de... uma coisa que você está rodando em background, uma QE. Tipo, sei lá, o cara manda gerar um relatório. Aí ele enfileira lá. Na hora de gerar o relatório, ele vê qual foi o usuário que pediu para fazer aquele relatório e se ele pode ver esse relatório. Vamos supor que, sei lá, empilha os relatórios. Aí o terceiro, até o cara sair o relatório dele, outra pessoa foi lá e arrancou a permissão dele. Na hora de gerar o relatório, ele pode testar e não gerar para aquele usuário, porque alguma coisa do tipo, entendeu? Você tem um job que manda e-mail de resumo da empresa para as pessoas. Não, mas esse cara agora não tem mais a permissão. O próximo job vai testar a permissão e não vai permitir. Então você consegue centralizar isso em um lugar. Mais alguma pergunta? Só para agora uma pergunta minha para vocês. Alguém aqui já chegou a usar o Alf em algum produto, ou fazer algum teste, ou fazer alguma brincadeira com ele? Eu usei o Alf, mas usando o Alt. Aí tive que fazer umas marcas nele, porque ele vem cabelo o Alt, né? Mas eu precisava de uma aplicação com o Alt. Então eu tive que usar uma biblioteca de um cara lá para poder mudar, porque no banco não era padrão, por exemplo, que é, por exemplo. Porque ele tá usando o Eloquent. Diferente, foi? Porque ele tá usando o Eloquent, por exemplo. Exato. E era totalmente diferente. Então, no Alt eu sempre defini com a minha celular, que era fácil você utilizar qual banco. Eu utilizei com o Alt, não trabalhei demais para configurar. Mas as requisições não eram só direto à autenticação, era autenticação com o usuário, para o token de sessão, né? Mas, por exemplo, aí no final, a implementação que você fez, quando você pedir um auth user, ele devolve o usuário, ele também vai ser compatível com a parte de autorização. Como ele é bem básico, por exemplo, mesmo usando o MongoDB, que é o nosso caso, então não é o Eloquent nem nada, você consegue criar uma ability que funcione com isso daí também. É interessante. Aí ele ficava o usuário no middle, não tinha passar nas regras. Eu também admito que antes de surgir o Alf, todas as implementações de ACL acabavam caindo nos filters ou middlewares. É isso aí, pessoal. Acho que agora a gente tem uma pausa para o coffee e depois a gente volta com a apresentação do vídeo. Depois a gente já volta para